Olá, tudo bem? Aqui é Henrique Brasil e este é o canal, é a página Locução Sem Segredos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais algumas dicas de locução profissional. Você já atua com a sua voz? Você trabalha com o público? De repente é um bom vendedor, é uma boa vendedora, é atendente de loja, trabalha diretamente com a apresentação de produtos, ou até mesmo na sua escola você é muito requisitado para apresentar os eventos e tal, porque se destaca pelo tom da sua voz, pelo seu timbre vocal. Então você pode vislumbrar, né, quem sabe, uma carreira como locutor, como locutora, comunicador, comunicadora, enfim. Sei que falo para pessoas de todo o Brasil e até mesmo do exterior, aqui no Locução Sem Segredos, pessoas que têm interesse em aprender a utilizar a voz profissionalmente. Antes de mais nada, me apresento, me chamo Henrique Brasil, já trabalho há mais de 2 décadas com locução. Um dia eu também comecei, né? Não nasci sabendo, e esses nossos vídeos são para pessoas que estão começando, né? E para alguns que já estão trabalhando e que buscam mais conhecimento para obter êxito, né? E sucesso na carreira de locutor. Atualmente nós temos muitas oportunidades para gravação de voz, dublagem, locução para emissoras de rádio, vinhetas, esperas telefônicas, narração de vídeos para canais do YouTube, entre tantas outras aplicações que a voz hoje tem bastante demanda. E pode ser, né, bem rentável para aqueles que se dedicam e se qualificam para atuar profissionalmente no mercado. Se falando em mercado, você tem o seu mercado local, onde você mora, a cidade que você mora, e você tem online um mercado sem fronteiras. E aí, se falando em mercado sem fronteiras, você pode atender todo o Brasil, todos os estados do Brasil e até mesmo o exterior. Muitas vezes aparecem alguns trabalhos, né, alguns jobs para outros países também, onde as empresas americanas, espanholas, francesas, italianas, chinesas, japonesas, precisam trazer para o Brasil a sua marca, o seu produto, e muitas vezes estão desenvolvendo vídeos para a apresentação desse material, ou simplesmente estão trazendo uma campanha para o Brasil e aí escolhem uma voz nativa, né? O que é a voz nativa? A voz nativa é o locutor que mora, que reside naquele país onde vai ser veiculada a campanha. Então, se hoje eu quisesse um locutor nativo dos Estados Unidos, eu precisaria gravar com um locutor de lá, um locutor americano. E aí são várias regiões também, né, com sotaques diferenciados e tal. Falo isso para você para que você tenha uma visão bastante abrangente de como você pode ter mercado e ter trabalho usando a sua voz, o dom que Deus lhe deu. Basta que você tenha interesse, tenha foco e vontade. Como eu falei para vocês agora há pouco, eu também um dia comecei, não trabalhava com a voz, mas sempre ouvia, né, as pessoas me falando a respeito do timbre vocal. Claro que não nasci com essa voz, eu busquei me aprimorar também, busquei desenvolver respiração, desenvolver timbre vocal, desenvolver dicção, que é muito importante, interpretação, conhecimento de propaganda como um todo, né? Todos os meios de propaganda visual, a propaganda eletrônica de TV também, os comerciais de TV, os VTs, a imagem, o áudio. Então tudo faz parte de um único contexto da propaganda. E sempre bom que o profissional da locução também tenha um amplo conhecimento, né, para poder saber com que público está lidando, com que tipo de cliente está lidando, quais as aplicações que ele pode utilizar para gravar a campanha de cada cliente, porque cada caso é um caso. E sendo assim, como eu ouvia muitos elogios da voz, e me despertou a vontade, inicialmente, de trabalhar com rádio, né? Anos 90, início dos anos 90,
Eu tive muitos elogios, né? Ah, sua voz é voz de locutor de FM, essa coisa toda, né? Você pode estar ouvindo isso diariamente ou semanalmente no seu emprego. Eu trabalhava com público também, trabalhei em supermercado, trabalhei em lojas. E no atendimento ao público, muitas vezes, as pessoas comentavam. Na escola, as pessoas comentavam, me colocavam lá para apresentar alguns eventos que ocorriam, né? Na escola. Isso tudo foi me dando um certo interesse em relação a um dia, quem sabe, trabalhar com a voz. Mas desde pequeno, desde menino, eu sempre ouvia muito rádio. Sempre ouvi muito rádio a minha vida toda. Isso também pode ser um algo a mais se você também tem essa vivência, né, de gostar de ouvir rádio, de gostar de ouvir os comunicadores, os locutores, né? Ah, que legal a voz dessa pessoa. Que interessante o modo que essa pessoa se colocou para gravar esse comercial. Olha aquele cara legal, ouvir esse cara no rádio, como ele é alegre, como ele consegue me convencer e me fazer sentir bem ouvindo através do rádio, né? Então, desde menino eu tenho essa afinidade com o rádio e com as vozes do rádio, né? As vozes da televisão, as vozes do rádio. E aí fez com que eu realmente buscasse por isso depois de um determinado momento. E tendo esse interesse de trabalhar com a voz, me deparei com várias questões, as quais a maioria das pessoas não se dá conta, né? Porque quando você ouve um comercial bem gravado, com naturalidade, com espontaneidade, com credibilidade, você acha aquilo tão normal, né, tão natural e tal, que pensa, isso eu também faço. Isso eu faço. Não, faço até melhor. Mas na hora de fazer, é complicado, não é? Já tentou gravar um comercial? Pois é, e na minha época, a época que eu comecei, tinha mais uma dificuldade, que nós não tínhamos toda a tecnologia que nós temos hoje para a edição de áudio, né? Nós não tínhamos toda essa tecnologia que temos hoje para edição de áudio. Então, como funcionava? Você tinha que gravar o comercial de 30 segundos de cabo a rabo, sem errar palavras, sem mastigar a dicção, fazendo as pontuações corretas, passando credibilidade, tendo uma interpretação em cima daquilo. E a pessoa que não trabalha com a voz, a pessoa que não tem essa experiência, essa qualificação, esse conhecimento para ter essa desenvoltura profissional, realmente não consegue fazer. Ah, mas eu conseguiria. Talvez, se você conseguisse, parabéns, você já tem um dom nato, né? Mas a maioria das pessoas não consegue. E eu, na época, me deparei também com essa dificuldade de ter que gravar, né, o comercial de 30 segundos em alguns testes que eu fui fazer em emissoras, em gravadoras de comerciais, né, estúdios de gravação de comerciais como esse que eu possuo hoje, onde não fui bem. Aliás, não fui nem um pouco bem, porque tinha comigo essa coisa, né? Eu tenho já a voz, eu vou lá e leio o texto, eu sei ler medianamente bem e tal. Eu vou lá e leio o texto e tá feita a gravação. Não é assim. E aí me deparei com as seguintes situações. Primeiro, eu tinha uma voz tonitroante. Uma voz tonitroante, um médio grave que chamava a atenção pela tonitroância. A tonitroância é essa coisa da voz do locutor, né? Essa coisa da voz que fica meio quebradiça, né? O grave da voz, né? Então eu tinha o tom do grave, mas não tinha o peso da voz. Hoje eu consigo trabalhar bem melhor isso, mas eu tinha essa tonitroância e tal, e não conseguia trabalhar o grave da voz. Conhecia alguns locutores que já atuavam no rádio, que atuavam em gravação e tudo mais, que tinham praticamente o mesmo tom que eu tinha, se falando agora em tom musical de notas, ré, sol, dó, enfim, né, o tom vocal. Eu já atuava com música, né, cantava em bandas de rock na época, então tinha
tinha um discernimento de ouvido para ter essa comparação para mim, né, de mim, em relação a outras vozes, para tentar entender por que a minha voz tinha aquele timbre de locutor, mas na hora de gravar eu não conseguia ter o grave que aquela outra pessoa tinha, com maior naturalidade. Já trabalhando com a voz, né? Já sendo profissional do rádio, já sendo profissional aí da comunicação. Claro que também posso acrescentar a essa informação que os locutores das décadas de 90, de 80, de 70, também tinham boas vozes, né? Vamos deixar assim, boas vozes, excelentes vozes, né? Excelentes safras de vozes que hoje a gente acaba não encontrando. Ou se você encontra uma pessoa com boa voz, ela não tem interesse no rádio, ela não tem interesse em gravar comerciais, ela está em outra camada social, muitas vezes, né? Ou abaixo ou acima. Então, abaixo não tem a cultura necessária para desenvolver um trabalho assim. E acima não tem interesse porque financeiramente não lhe é atrativo. E aí, dentro dessa comparação da questão da voz, eu percebia que eu tinha sim a tonitruância, de repente acontece com você também, eu tinha a tonitruância vocal para trabalhar com a voz, mas não conseguia aplicar aquilo na hora de gravar os comerciais. Então, o que eu iniciei a fazer, gravar muito texto, ler e gravar. E isso é muito bom para você, viu? Muitas vezes a pessoa ela tem interesse em ser locutor, mas ela não gosta de ler. E muito menos de ler em voz alta. E aí quando vai ler, não consegue ler. Né? Tem dificuldades com as palavras, tem dificuldades com as pontuações, tem dificuldades muitas vezes até para entender o que o texto está querendo dizer. E se você não consegue entender o que o texto está querendo passar, você não vai conseguir gravar o texto bem nunca. Né? Então, já é uma dica. Leia muito, se você está começando, ou mesmo se você já atua com rádio, atua com a sua voz, leia muito. E em voz, timbre normal de fala. Leia muito. Articule bem as palavras. E procure respirar corretamente. Qual é a respiração correta? A respiração correta é a respiração diafragmática. É bom também lembrar que se você ficar assim, deitado, torto, jogado, você também não vai ter um bom desempenho em leitura e em comunicação, né? Até a posição que eu estou gravando esse vídeo, eu estou meio atravessado aqui, mas ainda assim consigo ter um bom posicionamento. Então, a posição o mais ereto possível, para que você faça aí os seus treinos iniciais, a posição mais ereta possível, você vai inspirar pelo nariz, vai buscar, vai tentar, de repente se você não tem esse costume de inspirar pelo nariz, eu passei muitos anos e anos só inspirando e expirando pela boca, né? E hoje eu já me redoutrinei a perceba que eu procuro não erguer os ombros, eu não faço. Eu faço. O que eu procuro fazer é inspirar pelo nariz e jogar essa voz para a região da barriga, a região intercostal, a região do diafragma. Como é isso, Henrique? Você vai inspirar profundamente pelo nariz e vai, sem erguer os ombros, sem estufar o peito, simplesmente se concentrar para jogar esse ar o mais profundo possível dentro de você, na região da barriga. Então, você vai perceber que vai dar uma inchadinha na barriga. E solta. Esses são alguns dos primeiros exercícios que você pode fazer para se descobrir, até mesmo para descobrir o seu potencial vocal. Então, você vai doutrinar a sua voz. Eu não vou passar os exercícios completos agora, mas nos próximos vídeos eu vou estar desenvolvendo esses exercícios contigo, tá? Com você. Então agora é só uma tapeada para contar da minha história, né? Uma passada para contar da minha história, para que vocês entendam o que é necessário. Então a respiração, a dicção. A dicção tem que ser perfeita. Se você é profissional da locução, a sua dicção tem que ser perfeita. Por mais que no dia a dia você dê umas mascadas
para conversar, mas na hora de trabalhar, a sua dicção tem que ser profissional. Você tem que ter uma dicção perfeita. Essa é a obrigação de qualquer locutor. Então, trabalhar a respiração, trabalhar a dicção, e aí, a partir disso, você começa a trabalhar também a interpretação dos textos. Então, veja bem, que já são 3 pontos aí, né, para você trabalhar só para começar a brincadeira. Só para você começar, com o seu interesse em trabalhar com a voz, começar um desenvolvimento, uma qualificação pessoal, uma qualificação do seu material humano. Então, você já percebeu que precisa ter alguns tópicos, né, para iniciar a trabalhar com a sua voz. 3 deles: respiração, dicção e interpretação. Tá. Treina muito leitura. Passe a gostar de ler. Se você não gosta de ler, você possivelmente não vai ter êxito nesta profissão. Tem que gostar de ler. Eu tenho aqui até alguns textos do canal Mundo Desconhecido, que são textos longos, olha só. São textos longos. Eu costumo gravar lá para o canal Mundo Desconhecido, né? Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 páginas só de um vídeo do canal Mundo Desconhecido. Aí, se eu não gostasse de ler, como é que ia ser? Outra coisa, a pessoa que não trabalha com a voz, ela também vai ter dificuldade para interpretar um texto enorme desses, né? Porque você tem toda uma pontuação. Outra característica também que os locutores profissionais têm são segredos para encarar cada texto, né? Tipo, esse texto do canal Mundo Desconhecido, ele tem uma levada, um estilo, um modo de eu gravar esta locução. Ok? Já se fosse um texto comercial, e eu tenho pilhas de texto comercial aqui para te mostrar, aí de repente você pensa, mas o Henrique está com pouco trabalho lá. Eu tenho muito trabalho, né? Graças a Deus tenho muito trabalho e trabalho direto, né? E se fosse um texto comercial, seria uma outra levada em 30 segundos, em 15 segundos, em 45 segundos, em 1 minuto, dependendo do que é a campanha do cliente, e também algum texto de até 3 minutos, 5 minutos, se for um audiovisual. Então, se você não tem o preparo, se você não tem esse discernimento, esse conhecimento para atuar, fica bastante complicado, né? Se você não tem esse desenvolvimento vocal. Mas você deve estar pensando, olha, se o Henrique começou, eu também posso começar. E claro que você pode começar, com toda certeza. A gente está aqui justamente para mostrar que você pode começar e que você pode ter muito êxito nesta carreira. Mas o principal também é você gostar disso. Você tem que gostar. Não, eu amo pessoas e o trabalho da voz. Pessoas que trabalham com a voz, eu aprecio, eu admiro e quero também ser um profissional da voz. Quero ser um jornalista, eu quero ser um comunicador de rádio, quero ser um comunicador de TV, eu quero ser um locutor de cabine, um locutor publicitário, eu quero trabalhar com isso. Se é isso que você quer, se você tem essa convicção com você, e principalmente se você tem um material humano, e quando eu falo material humano, eu não estou falando do cara com aquela voz de trovão, né? Tipo, as pessoas, muitas colocam nos comentários aqui embaixo e tal, o Henrique tem uma voz pesada, uma voz grave e tal, mas eu nem me considero um cara com uma voz muito grave, não. Conheço pessoas com uma voz bem mais grave que a minha, né? Bem mais tonitruante, bem mais pesada, bem mais presente. O porquê que eu tenho tanto trabalho? Porque eu aprendi a lidar com o meu material humano. Então, eu sei utilizar a minha ferramenta. E você precisa aprender a utilizar a sua ferramenta. Então, se você não tem uma voz tão grave, ou se você tem uma voz grave e bonita, mas não tem boa leitura, não tem boa dicção, não tem boa respiração, ou simplesmente não sabe o que fazer quando você tem um texto para gravar, tudo isso a gente vai trazendo aqui os vídeos,
nesse canal, nesta página Locução Sem Segredos, para ir tentando te ajudar, para ir trazendo conhecimento. Só que eu sempre friso uma coisa que é muito importante. Eu passo o conhecimento. Eu trago a minha experiência de vida, de conhecimento para você. Mas, se você não treinar, se você não exercitar, se você não buscar se autocapacitar, se autoqualificar, você não sai do lugar. É como você ir para uma academia para fazer musculação, enfim, né? E ficar lá só olhando. Não vai agregar massa muscular, você não vai ter resultado nenhum. É a mesma coisa. Por quê? Porque você está trabalhando também com o seu organismo. E muitas vezes as pessoas que estão começando, como eu, quando comecei, não estão com o aparelho vocal trabalhado para a utilização na locução. Muitas pessoas já têm uma boa voz e buscando desenvolver fica melhor ainda. Aí fica show de bola, né? Mas já tem o dom, já tem uma boa voz, a voz é uma voz bem aparente, é uma voz transparente, é uma voz que sai assim com maior facilidade, né? E outras pessoas não têm toda essa facilidade, tem a voz mais para dentro. Eu, por incrível que pareça, sou um cara que tem uma voz mais para dentro. Minha voz é mais para dentro. Eu tenho técnicas de microfone, tenho técnicas de respiração, tenho técnicas de dicção e como eu acabei de falar, eu sei usar a minha ferramenta para várias aplicações. Gostaria que você também aprendesse. Então, se você tem um material humano que você acredita, olha, minha voz, eu acho que vai se encaixar bem no mercado. A minha voz, eu acho ela meio semelhante com a voz lá do locutor do GNT, com o locutor do Telecine, com o locutor da rádio local, com o locutor da Globo. A minha voz parece a voz do cara que grava os comerciais da Hyundai, né? Então, você se identifica em algum âmbito com o seu timbre vocal em algum comercial. Uma voz mais jovem, que parece a voz do cara da Coca-Cola, parece a voz dos bancos, Banco do Brasil, Bradesco e tal e coisa. Isso tudo é importante que você tenha essa autoanálise sua para saber se você realmente tem um material, né? E se você tiver algum probleminha de anasalamento, é bom procurar um otorrinolaringologista para tratar isso, né? Eu mesmo trabalhei 17 anos com um septo me incomodando, né? Eu tinha um septo trancado. E há 3 anos atrás eu fiz a operação, deu certo, deu muito certo, e aí como eu já vinha trabalhando só com um lado, né? Eu respirava bem só de um lado, do outro eu não tinha mínima passagem de ar. Quando eu operei e liberei a narina, fiquei mais seguro, né? Trabalhando e falando melhor, e isso também foi bastante legal. Então muitas pessoas têm algumas questões, né? Muitas pessoas têm algumas questões em relação ao seu aparelho humano, né? Ao seu material humano que precisam ser tratadas. Muitas vezes tem que passar por um fonoaudiólogo, marcar algumas consultas para fazer uma avaliação, né? Para ver como estão as suas cordas vocais. Se a pessoa já não cantava, já não gritava muito, já não tinha aí um uso abusivo, né, das cordas vocais, de maneira que esteja prejudicado e que precise realmente fazer um tratamento. Voz rouca, voz afônica, voz anasalada, isso tudo tem tratamento, né? O que não pode se fuma muito, né? É muito cigarro todo dia, você está se detonando, né? Então tem que ter alguns cuidados se você quer trabalhar com a voz. Ainda continuando com a nossa explanação, existem N possibilidades para você entrar nesse mundo. E a gente, a partir dessa aula, vai estar trazendo alguns exercícios para você desenvolver a sua dicção, a sua respiração e a sua interpretação. Só não esquece, curte e segue a gente aqui no canal Locução Sem Segredos. É um grande prazer e um grande privilégio estar aqui te auxiliando nesta tua nova caminhada.